Bom dia, querido irmão, querida irmã, a paz do Senhor, do nosso Senhor e Salvador, o nosso Cristo. Que a paz dele esteja com você, comigo, com todos nós, amém? Hoje eu vou falar sobre a sacudidura. Quem vai ficar na peneira? Quem vai ser sacudido para fora como a palha? Então muitas pessoas não sabem o que significa ser sacudido para fora, o que significa ficar dentro. Então existe muitas pessoas sinceras que não têm esse conhecimento. E eu vou falar desse assunto não apenas porque eu gosto de falar desse assunto, mas porque eu sou motivado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo fala no meu coração para mim falar sobre esse assunto. Então, se eu não falar sobre esse assunto, eu estarei sendo covarde, como a Bíblia fala. E a Bíblia fala que os covardes não entram no reino do céu. Eu preciso ser sincero, a primeira pessoa que essa mensagem ela atinge para a honra e glória de Deus é a mim. E que essa mensagem venha atingir você também, a todos nós, com propósito, para que nós possamos ficar na peneira, na arupemba, no crivo, né? Você que é agricultor, um chama de arupemba, outro chama de peneira, né? Na palavra de Deus está o crivo, mas tudo dá a mesma coisa. Quem será jogado para fora? O que é ser jogado para fora? E qual é aqueles que ficarão dentro? Para a honra e glória de Deus, nós precisamos entender porque o povo de Deus está sendo sacudido em larga escala. Tem mais de 100 anos que a serva do Senhor já falou que a sacudidura já estava começando na época dela. Agora existe uma última sacudidura, certo? E nós precisamos estar preparado para não ser sacudido nem hoje nem na última sacudidura. A minha posição hoje vai dizer se no decorrer da história eu vou ser sacudido para fora como palha ou ficarei no crivo, na peneira ou na arupemba como trigo, certo? Isso depende da nossa escolha diante de Deus e diante das verdades que Ele colocou nas nossas mãos, amém? Pois vamos estudar sobre o assunto. Então aqui eu quero ler primeiro na palavra de Deus. A palavra de Deus aqui em Amós capítulo 9, verso 9 fala assim: Pois eis que darei ordem e sacudirei a casa de Israel em todas as nações, assim como se sacode grão no crivo. Todavia não cairá sobre a terra nem um menor grão, louvado seja Deus, nem um menor grão. Deus se preocupa até com o menor grão. Verso 10: Morrerão à espada todos os pecadores do meu povo, os quais dizem: o mal não nos alcançará, nem nos encontrará. Todos os pecadores do meu povo. Sabe, meu irmão, claro que nós somos chamados povo de Deus. Podemos professar ser remanescente, mas quem é o remanescente mesmo? É aquele que procura andar não segundo a carne, mas segundo o Espírito, como diz Romanos capítulo 8, do 1 ao 3. Certo? Então, nós precisamos nos colocar nas mãos de Deus. A sacudidura faz tempo que começou, meu irmão. E pode ter certeza que vai haver uma última sacudidura mais feroz, para que a igreja de Deus, eu falo de uma forma profunda, de uma forma espiritual, para você entender, igreja de Deus, de uma forma mais profunda e espiritual, aquele que vai ficar na igreja, aquele que vai ficar no crivo. A igreja, ela é o crivo, a igreja, ela é a arupemba, a igreja, ela é a peneira. Mas eu tenho que entender igreja e remanescente dentro de um contexto bíblico mais profundo. E para você que entende e conhece o espírito de profecia muito bem, dentro do contexto do espírito de profecia também precisamos entender mais a fundo o que significa igreja e remanescente. Quem fica para fora sacudido como palha e quem fica para dentro. Como eu já li Amós capítulo 9, verso 9, eu vou ler aqui agora no espírito de profecia. Eventos finais, página 120, fala assim, divisão ocorrerão na igreja, dos grupos serão formados, o trigo e o joio crescerão junto até a época da escolha, a época da colheita, amém? A época da colheita.
Mensagem Escolhida, volume 2, 114, fala também sobre esse mesmo assunto. E o texto continua: haverá uma sacudidura no tempo oportuno. A palha deve ser separada do trigo. No caso aqui ela está falando na última sacudidura, que a sacudidura nós já vivemos, mas ela está falando aqui na última, ou seja, aqui vai purificar totalmente a igreja. Ou seja, vai ficar só no crivo, na arupemba, na peneira, somente o grão. Falar assim: como a iniquidade é abundante e o amor de muitos se enfriarão, e aí é no nosso meio, não é lá no mundo. Precisamente o momento em que é genuíno será o mais forte. Precisamente o momento em que o genuíno será o mais forte. Qual é o genuíno? Aqueles que reconhecem que é pecador, chorando, certo? Busca a Deus, ora pelos irmãos que não estão com a mente muito clara, ora por todos e busca a presença de Deus, o poder de Deus, e prega a palavra de Deus, porque é o contexto que eu vou falar aqui. Falando aqui no mesmo contexto, Eventos Finais, página 122, segundo parágrafo, fala assim, ó: perguntei qual era o significado da sacudidura que havia visto, e foi-me mostrado que seria motivado pela testemunha direta exigida pela testemunha fiel da igreja Laodiceia. Ou seja, quem é a testemunha direta? São os fiéis, aqueles que buscam viver, que reconhecem que é pecador. Quem é que é fiel? Primeiramente, aqueles que reconhecem que é pecador, que é impotente diante do grande conflito entre o bem e o mal e necessita ter Deus em primeiro lugar na sua vida. Esses são os fiéis, pelo poder de Deus, não é pelo poder do homem, não é pelo poder de si, mas é pelo poder unicamente de Deus. E quem é a testemunha fiel? É Cristo. Aqui, ó, a testemunha fiel de Laodiceia, lembra de Apocalipse capítulo 3, né? Falando sobre, neste ponto a vomitar-te-ei, né? Então fala assim, continua: esses conselho terá um efeito no coração, ou seja, na mente daqueles que recebe, e o levará a louvar a norma expressa a verdade claramente, levará a aumentar a norma e expressar a verdade claramente, sem obscuridade. Ou seja, isso é a testemunha direta, motivado pela testemunha fiel que é Cristo. Alguns não darão esse testemunho positivo. Aqueles que não dá, que não recebem esses testemunho positivo, o que é que eles vão fazer? Mas eles se levantarão contra eles. Isso é o que causa a sacudidura entre o povo de Deus. Quem é a testemunha fiel? Você quer ser a testemunha direta, motivada pela testemunha direta, que é Cristo? Por que é Cristo? É Cristo a testemunha fiel. Veja aqui Apocalipse capítulo 1, verso 5. Olha o que é que diz aqui. Olha que lindo, ó. Da parte de Cristo, a testemunha fiel, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis e da terra, aquele que nos amou e nos lavou de nossos pecados pelo próprio sangue. Amém? Você, meu irmão, eu, todos nós estamos sendo chamados nesse momento para ser a testemunha direta, motivado pelo poder de Deus, ou pela testemunha fiel que é Cristo. São esses os que vão ficar na peneira. Mas vamos ver mais um pouco na Bíblia, na palavra de Deus. Tem mais esclarecimento para nós, amém? Veja Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. Aqui, ó, Romanos capítulo 9, verso 27, fala assim, ó: também Isaías clamou acerca de Israel, do povo de Deus,
ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Ainda que professamos que somos remanescente, somente aqueles que obedecem à testemunha fiel que é Cristo é que será salvo. Somente aqueles que estão dando a mensagem direta pelo poder de Deus com amor, mas a verdade direta, será salvo. Porque é isso que causa sacudidura no meio da maioria que não quer viver a verdade. Isso é que causa sacudidura no meio do povo de Deus. Quando você vai para Romanos capítulo 2, verso 28 e 29, fala que israelita não é aquele que é circuncidado exteriormente. Você sabe como era a circuncisão na época de Abraão, mas é aquele que é circuncidado no coração, na mente, motivado pelo poder de Deus, do Espírito Santo, através da testemunha fiel que é Cristo. O verso capítulo 9, verso 6, fala a mesma coisa também. Quem será os remanescentes? São esses que vão ficar no crivo, são esses que vão ficar na peneira, são esses que vão ficar na arupemba, são esses que vão ficar na igreja. Mas você precisa entender o que é a igreja mais profundamente, meu irmão, para você não ser destruído como o Israel no passado foi, como o Israel no tempo de Elias foi. Sabe, 1 Reis, eu não vou ler para não ficar muito longo o vídeo. 1 Reis, capítulo 18, capítulo 19, fala que Elias ali triste, ali, certo? Motivado ali pela testemunha fiel, passou a espada, os adoradores de Baal, que tinha enganado o povo de Deus ali, a maioria adorando a Baal, achando que estava adorando a Deus, certo? E ali Jezabel começa a perseguir ele entra numa caverna, sai da caverna, pelo chamado de Deus ali, ele sentiu a presença de Deus, e Deus fala com ele: o que é que está fazendo aí? E Elias começa a desabafar: Senhor, o povo todinho apostatou. Nem Elias tinha compreensão nenhuma do que era a igreja de Deus, remanescente para Deus espiritualmente. Olha assim, o apostatou todos, só eu fiquei. Deus repreende com amor a Elias e fala: Elias, ainda tem 7.000 que não dobraram o seu joelho a Baal. Quem eram esses 7.000? Esses 7.000 fazia parte da igreja, do rol da igreja da época? Fazia parte? Não. Esses 7.000, ele nem era reconhecido pela igreja organizacional da época, nem pelo mundo, nem pelas autoridades do mundo. Era um povo pobre e humilde, que verdadeiramente andava em verdade progressiva. Foi esses que foram, esses que estavam na peneira, que estavam na igreja, que estavam na arupemba, que estavam no crivo, que era, vamos dizer assim, um grão que tinha substância de Cristo, que não vivia para eles, mas Cristo realmente vivia neles. É isso, querido irmão, nós precisamos entender mais a fundo, porque a igreja ela está sendo sacudida. Faz muito tempo que a igreja está sendo sacudida, mas haverá uma sacudidura final. Mas se eu não estou atendendo o pedido, o apelo da testemunha fiel hoje, meu irmão, eu vou sumir dessa igreja espiritual como palha. Quem é que estão sendo jogados para fora? Muitos acham quem estão sendo removidos, muitos acham quem não vamos dizer assim, aqueles que são chamados de dissidentes, que não estão na igreja. Essa é a visão da maioria. Mas quem estava no crivo, quem era grão aqui no contexto de Elias. E quando a gente vai aqui para Romanos capítulo 11, olha aqui a conexão que Paulo faz maravilhosa. Romanos capítulo 11, olha a conexão maravilhosa. Romanos capítulo 11, do 1 ao 5. Perguntei, pois, acaso rejeitou Deus ao seu povo? Deus nunca rejeitou o seu povo, meus irmãos. Foi o seu povo que rejeitou a Deus. Sempre é assim. Não dando ouvido à testemunha fiel, mas dando ouvido a pessoas. Devemos dar ouvido à mensagem. Temos verdade o suficiente, luz para não sermos passados para trás. Falou: de modo nenhum, porque também
sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. O povo de Deus nunca foi rejeitado. Esse é o primeiro ponto que Paulo deixa esclarecido. A palavra de Deus é maravilhosa. O verso 2. Deus não rejeitou o seu povo, que antes escolheu. Ou não sabeis que as Escrituras diz de Elias, olha o que eu vinha lendo atrás, como ele pede a Deus conta Israel dizendo, ou seja, dizendo, ó Senhor, só eu fiquei. Aí o verso 13, Senhor, mataram os teus profetas, o verso 3 de Romanos 11, 3, Senhor, mataram os teus profetas, derribaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuraram tirar minha vida. Olha aqui o desabafo de Elias. Ele estava sendo sincero. Ele não tinha noção do que era significar a igreja de Deus, o que é ficar no crivo, o que é ficar na peneira, o que é realmente permanecer na igreja do Deus vivo. Ou seja, é atender à testemunha fiel que é Cristo, como diz lá em Mateus, melhor dizendo, Apocalipse 1, verso 5. Aí o verso 4. Mas eis que diz a respeito mas eis que ele diz a resposta divina de Deus. Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram o joelho diante de Baal. O verso 5 é maravilhoso. Assim, pois, também no tempo presente, na época de Paulo, e também vale para o nosso tempo hoje. Assim, pois, também no tempo presente ficou um remanescente segundo a eleição da graça. Meu irmão, nós não vemos a graça como o povo aí do mundo que olha para a graça, meu querido irmão, como se fosse uma porta aberta para fazer o que quer, para desobedecer à lei de Deus, para fazer tudo o que está na cabeça, para andar segundo o mundo, segundo as coisas influenciada por Babilônia. Não, meu irmão, nós somos um povo, fomos chamados para servir a testemunha fiel. Ou seja, segundo o presente, tem também, hoje na época de Paulo, um remanescente. Tem também um remanescente no meio do povo de Deus. Agora a pergunta é, o que é sair para fora da igreja, sair para fora da peneira, sair para fora do crivo, sair para fora da arupemba? É o ser removido da igreja? É eu ser cortado como membro? Não é isso, meu irmão. Cristo nunca teve seu nome na igreja, mas ele amava a igreja. Ele ia para a igreja, mas ele tinha um grupo independente. Justamente porque as pessoas não aceitavam ele a verdade, não aceitava ele como a verdade. Mas ele apelou à testemunha fiel que é ele, o caminho, a verdade e a vida, para que o povo se ajuntasse, assim como a galinha ajunta os seus filhos, seus pintos debaixo das asas, se ajuntasse debaixo do conforto da sua mensagem, que veio para salvar não do jugo de Babilônia, de Roma da época, mas do jugo do pecado. Não para salvar das pressões que nós temos hoje no nosso mundo, da nova ordem mundial, não. Cristo veio nos salvar do pecado. Se for para nós morrer testemunhando, motivado pela testemunha fiel, Deus que é Cristo, Deus está chamando eu e você para ser testemunha direta. O que é ser testemunha direta? É atender a mensagem que recebemos que está em Daniel capítulo 8, 14 até 2.300 tarde de manhã. Um santuário seria purificado. Aí tem uma mensagem completa que você, se não conhece, procura conhecer, que é para o tempo que vivemos hoje, que se concretizou, que foi aberto no tempo do fim, que está a mensagem, ou seja, que aconteceu no ano 1844, com homem estudando a palavra de Deus, conhecendo sobre a volta de Cristo, sobre as verdades que nós precisamos, onde ela foi abafada por 1260
anos no deserto, mas essa mensagem ela seria restaurada. Deus chamaria um povo, e esse povo, para ele passar na peneira, para ficar na peneira, ele precisa obedecer a ordem da testemunha fiel, que é Cristo. Apocalipse capítulo 1, verso 5. Deus está chamando você, a mim, nós como povo, para poder cumprir com a responsabilidade pela qual ele nos chamou. Eis que estou à porta e bato. Apocalipse capítulo 3, verso 20. Deus está chamando você, a eu, a todos nós, nesse momento, como povo unido, não pelo pensamento da maioria, mas pelo pensamento da palavra de Deus, para influenciar, dar oportunidade para a maioria ter um encontro com a testemunha fiel, que é Cristo, nosso Salvador, e para que nós não possamos ser jogados para fora do crivo, da Urupemba, da peneira ou da igreja. Como eu já falei, a gente deve entender o que é a igreja de uma forma mais profunda, o que é remanescente de uma forma mais profunda, e eu já expliquei. Paz do Senhor, fica com Deus, em nome de Cristo. Amém. Vem, Senhor Jesus.